Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Nossa Fé Católica. Nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do vídeo anterior, que era a respeito da criação, tá bom? Então, se você não assistiu a primeira parte do vídeo, vá lá assistir para que você não perca toda esta catequese a respeito da criação. O conteúdo é todo do nosso catecismo, tá bom? Aquilo que a igreja nos ensina, portanto, eu não estou pegando referências de fora, apenas aquilo que o catecismo da igreja nos ensina. Se você é catequista, isso pode te ajudar a dar sua catequese de adultos principalmente, tá bom? Então fique muito à vontade para fazer as suas perguntas, para deixar aí os seus comentários também, ok? Então vamos, antes de tudo, claro, como sempre, vamos pedir a força e a graça do Espírito Santo para a gente poder mergulhar aí nos mistérios do Senhor, no mistério daquilo que a igreja nos ensina. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nós estamos agora no parágrafo 288 do Catecismo da Igreja, tá bom? Diz o seguinte: assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, único com o seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Então, a gente estava falando que Deus foi se revelando a Israel e, nesta revelação, o próprio Deus mostrou que ele era o Criador do céu e da terra, que ele mesmo criou tudo e que ele escolheu Israel. Ele se revela aos patriarcas, ele se revela ao povo de Israel, ele cuida do povo de Israel, conduz pelo deserto, envia os profetas para falar em seu nome, homens inspirados pelo Espírito Santo, até a plenitude dos tempos, quando o próprio Deus vai se fazer homem para vir falar conosco. Certo? Então ele está dizendo aqui que Deus foi preparando tudo. Deus foi preparando e cuidando do seu povo e se revelando a esse povo. Além disso, a verdade da criação se exprime com um vigor crescente na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Então, com certeza, isso aqui é uma grande verdade. Os 3 primeiros capítulos do livro do Gênesis, eles vão dar toda a catequese da criação. Tudo o que está revelado sobre a criação nós temos ali nos 3 primeiros capítulos do Gênesis. Então, se você ainda não leu os 3 primeiros capítulos, eu convido você a ler. Tá? Então leia os 3 primeiros capítulos, leia com calma, faça um estudo sobre os 3 primeiros capítulos lá do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, para você entender melhor este mistério. E aí o Espírito Santo vai te mostrando também. Procure aquilo que a igreja diz sobre este grande mistério, sobre os versículos. Procure hoje, graças a Deus, a gente tem internet para você pesquisar também, além, claro, dos nossos vídeos aqui. E aí você vai poder entender melhor aquilo que a igreja fala também sobre os 3 primeiros capítulos do Gênesis. Né? Do ponto de vista literário, esses textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados puseram-nos no começo da Escritura, de sorte que eles exprimem em sua linguagem solene as verdades da criação, da origem e do fim desta em Deus, de sua ordem, de sua bondade, da vocação do homem e, finalmente, do drama do pecado e da esperança da salvação. Claro, então ele está dizendo aqui, né, tudo aquilo que os 3 capítulos do Gênesis falam a respeito da criação, da criação do ser humano, do chamado do homem, né, que Deus faz ao homem quando o cria, o chamado à vida, o chamado à participação da vida divina. Deus chama o homem a participar da sua felicidade eterna. Deus nos criou para que nós pudéssemos participar da sua eterna alegria, da sua eterna felicidade, da sua eterna bondade, do seu eterno amor. Por isso que Deus nos cria. Ele, por ser puro amor, esse amor transborda de tal maneira que ele nos cria. Façamos o homem
a nossa imagem e semelhança, e que Ele reine sobre toda a criação. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Olha que dignidade que nós temos, né? Nós somos a obra-prima da criação. Lidas à luz de Cristo na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio. Então olha só, você que é catequista aí principalmente, nós temos aí 3 palavras que diz aqui o catecismo que são fundamentais para explicar o mistério da criação e os mistérios do princípio, como diz o catecismo. A criação, a queda, então a queda dos homens, o pecado, né? E a promessa de salvação. Essas 3 palavrinhas importantes aí para você que é catequista, para você explicar para os seus catequizandos ou para os seus catecúmenos, tá bom? Vamos lá, vamos passar agora para o próximo tópico, no parágrafo 290, onde ele vai falar a respeito da criação como obra da Santíssima Trindade. Então, muitas vezes nós associamos a criação apenas ao Pai. É verdade, nós até cantamos, né? Glória ao Pai Criador. Entretanto, é necessário que nós frisemos aqui de que Deus é um só, em 3 pessoas. A gente já estudou o mistério da Santíssima Trindade. Se você não viu ainda essa aula, vai dar uma olhadinha lá. O mistério da Santíssima Trindade, um Deus. Nós cremos num único Deus. O Senhor falou no Antigo Testamento, eu sou o único, Senhor, não há outros deuses além de mim. Eu sou o único. Eu sou aquele que sou desde toda a eternidade. Mas nós temos um Deus que é trino. Ele se manifesta em 3 pessoas, que é aquele grande mistério da Santíssima Trindade. Portanto, sempre quando a gente diz que Deus é o Criador, nós estamos nos referindo às 3 pessoas da Trindade. Ainda que se enfatize que Deus, o Pai, é o Criador, não significa que o Filho e o Espírito Santo também não criaram. Porque é um único Deus. Então é a Trindade quem cria. Tanto é que lá no livro do Gênesis, a gente estava falando agora, quando Deus vai fazer o ser humano, ele usa a expressão façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É interessante esse verbo no plural, não é? Façamos. Porque Deus poderia dizer assim, farei o homem à minha imagem. Mas ele diz, olha como o Espírito Santo inspirou o autor sagrado. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Façamos, é plural. Portanto, é como que se a Trindade, claro, um único Deus, mas a Trindade se reunisse e dissesse, vamos fazer o homem à nossa imagem. Que bonito isso, não é? No princípio, Deus criou o céu e a terra. 3 coisas são afirmadas nessas primeiras palavras da Escritura. O Deus eterno pôs um começo a tudo o que existe fora dele. Eu gosto muito desse trecho do catecismo, né? O Deus, olha só, o Deus eterno. Por que o catecismo fala o Deus eterno? É importante a gente saber. Porque Deus ele não está no tempo. Isso é muito importante você saber. Muito importante nós sabermos. Muito importante. Deus não está preso ao tempo. Deus não está preso ao espaço. Para Deus não há limites. Deus está na eternidade. A eternidade é aquilo que não tem, onde o tempo não existe. Que coisa de doido, né? A gente escuta falar isso, a gente não entende muitas vezes, porque nós nos baseamos naquilo que nós temos como fundamento. Nós, como seres humanos, a gente conhece o tempo, a gente conhece, por exemplo, a gente sabe que o dia tem 24 horas, que eu comecei esse vídeo há 8 minutos, há 9 minutos, e já passaram, isso é passado já, não é? Quando o vídeo começou já ficou no passado. O que vai ser daqui para frente? Ou seja, a gente olha para um futuro, daqui a 5 minutos o que vai acontecer. Mas Deus, ele vive na eternidade. Deus é eterno. Para Deus não tem tempo. Para Deus não tem espaço. Não existe nenhum limite para ele. Para nós existe. Eu não posso voltar 5 minutos atrás. Você pode? Também não. Você pode adiantar 5 minutos do tempo? Não pode. Só você pegar o relógio e virar o ponteiro lá, né? Não tem como. Mas Deus não, para Deus não existe isso. Por quê? Diz o catecismo aqui o seguinte, olha que a gente acabou de ler. O Deus eterno, aquele que vive na eternidade, ele pôs um começo a tudo que existe fora dele. Então aí ele disse, faça-se.
além de Deus ter criado o mundo material e o mundo espiritual, que Deus também criou os anjos são nossos amigos, nossos grandes companheiros desta jornada. Os anjos são seres espirituais. A gente vai ter uma catequese sobre os anjos também. Tudo passou a ter um tempo. O tempo passou a existir. O próprio tempo é criado por Deus. Porque Deus, desde toda a eternidade, para ele nunca existiu tempo. Eu sei que para nós é difícil entender. Não tem problema, nós somos limitados, nós somos criaturas. A gente chega num limite, é como se a gente chegasse numa parede, assim, ó, numa muralha em que a gente não tem como ultrapassar mais. Então vem a fé nos iluminar. Deus, o Criador, desde toda a eternidade, quando ele disse, faça-se, as coisas que antes não existiam passam a existir, e o próprio tempo cronológico passa a existir. Diz o Antigo Testamento, foi ele quem estabeleceu o dia, né, o nascer do sol, o pôr do sol. Então o ciclo de 24 horas, né, os minutos, os segundos, né, o hoje, o amanhã, tudo isso foi Deus quem criou. É uma criatura, o tempo é criatura de Deus. É por isso, e aqui eu vou aproveitar para falar, né, é por isso que quando nós celebramos os mistérios da nossa fé na liturgia, e nós vamos ter também todo um estudo sobre a liturgia. Quando nós estudamos isso, nós entendemos que quando a gente está celebrando, né, quando a gente tem um sacerdote ali celebrando os mistérios da nossa fé, e o sacerdote é o próprio Cristo naquele momento, há uma atualização do mistério, ou seja, a salvação que Jesus ganhou para nós na cruz, não é que a gente se lembra do que aconteceu, ela se torna presente. Por quê? Porque Deus não está preso ao tempo. Ah, mas isso aconteceu há 2000 anos. Não tem problema, aconteceu há 2000 anos no nosso tempo. Mas as obras que Deus realizou dentro do nosso tempo, dentro do tempo que Ele mesmo criou, o que Deus realizou é eterno. Por isso que a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra, ela é viva. Porque ela não está presa àquele tempo lá de trás. Ela é viva agora, porque o que Deus realiza dentro do tempo, dentro da história, é eterno. Então ela é agora, ela é viva agora, é viva hoje. Quando a gente está na liturgia, o sacrifício de Cristo na cruz está agora presente. Porque Deus atualiza o mistério, ele se torna presente. Entende? Porque Deus faz com o tempo o que ele quer. Se ele é o dono do tempo, se ele quem criou o tempo, e se ele não está preso ao tempo, ele realiza o que quer, a hora que quer, no tempo que ele quer, dentro do nosso tempo, dentro da nossa história, ele torna presente um mistério que para nós é do passado, mas que para ele é sempre presente, porque para ele é eterno. Entende o poder que isso tem? Então você vai na missa, você está no Calvário. Na hora que o padre consagra o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor no altar, o que acontece ali? O sacrifício se torna presente. Você pode ler os documentos da igreja sobre isso. João Paulo II, na encíclica que ele escreve sobre a Eucaristia, Eclésia de Eucaristia, ele fala sobre isso. Em outros documentos, também de Bento XVI, nós temos um documento chamado Mane Nobiscum Dominum, né? Fica conosco, Senhor. Fala também sobre este mistério eucarístico. Certo? Então, Deus ele não está preso ao tempo. Ele faz com o tempo o que ele quer. Ele está presente agora. O Calvário se torna presente na liturgia, ele se torna presente no hoje. Bonito demais isso. Aí tudo faz sentido. Para você que talvez nunca tenha compreendido esse mistério, é por quê? Porque você agora entendeu que Deus criou o tempo. O tempo é criatura de Deus. Então ele pode, Deus eterno, que não está preso a nada disso, fazer as coisas antigas, para nós antigas, se tornarem no hoje, estarem presentes agora. Né? Bonito demais isso aqui. Isso porque a gente leu só a metade de um parágrafo aqui, né? Só ele é criador. Só ele é criador. O verbo criar em hebraico, bara, sempre tem como sujeito Deus. Só Deus é criador. Tudo que existe, expresso pela fórmula o céu e a terra, depende daquele que lhe dá o ser. Então, o catecismo nos fala o seguinte,
que Deus é aquele que nos dá o existir e é aquele que nos mantém vivos. É Deus quem sustenta a sua criação. Não apenas Deus criou o mundo, mas Ele sustenta a sua criação. Ele mantém viva a sua criação. Ele mantém funcionando a sua criação. É Ele quem mantém a ordem da criação. Entende? Então tudo que é criado depende de Deus. Todos nós dependemos dele. Por isso que Jesus no Evangelho vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Lembra quando São Pedro estava tentando pescar lá e não conseguia... Jesus chega para ele e fala assim: ó, Senhor, a gente pescou a noite inteira, a gente não pegou nada. E Pedro era um homem experiente na pesca. Passamos a madrugada toda e nada pescamos. Então Jesus fala o quê? Lançai as redes do outro lado da barca, do outro lado. Lança as redes em águas mais profundas. E aí quando eles jogam a rede, o que acontece? Tem tanto peixe que a rede começa até a arrebentar. Começa até a arrebentar. Por quê? Porque nosso Senhor, não é Deus, e quando Ele fala, as coisas passam a existir, as coisas passam. Não tinha peixe. A partir do momento que Ele diz: agora joguem as redes, aí sim eles pegaram. Então, obedecendo a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo, que é Deus, as coisas acontecem. Por isso que a gente fala, a gente depende dele. Pedro sozinho não conseguiu nada, mas quando ele estava com Jesus, ele pescou tanto peixe que estava arrebentando as redes. Certo? Bom, é o seguinte, eu vou parar aqui, porque também esse vídeo já está ficando longo, e aí a gente vai continuar no próximo vídeo, tá bom? Não esqueça, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua curtida, tá bom? Para a gente saber se você está gostando aqui dos nossos vídeos, para que eu possa continuar gravando para você, tá bom? Que nosso Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de se inscrever também. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.